Olá, meu querido, tudo tranquilo, tudo beleza com você? Espero que você esteja bem, espero que você esteja estudando bastante, espero que você esteja aprendendo bastante, né? É importante aprender matemática para que a gente possa levar esse conhecimento aí para o resto da nossa vida. E você que está aí no nono ano, você está quase beirando o ensino médio, ou seja, tudo que você aprender agora você vai carregar aí para o ensino médio inteiro. Você está mais para o ensino médio do que para o ensino fundamental. Então você tem que ficar esperto aí para você, né? Falta pouco aí para você terminar a sua educação básica e, né, alcançar outros voos aí em nível superior. Vamos lá? Então veja uma coisa. Na nossa aula passada nós deixamos aí alguns exercícios para você resolver. Vamos resolvê-los aqui e chegar aí aos valores. Então nós temos aqui a seguinte situação. Eu tenho lá a raiz de 9x menos 14 é igual a 2. Então, o que eu tenho que fazer para eliminar essa raiz? Essa raiz não pode ficar aí, senão eu não consigo resolver, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou elevar ao quadrado dos dois lados, ok? Eu elevo ao quadrado dos dois lados. Elevando ao quadrado, eu elimino a raiz. Aí, eu elevando ao quadrado, vai ficar 9x menos 14, eu eliminei a raiz, igual a 2 ao quadrado, que é 4. Agora, tranquilo, né? Agora dá para fazer até de cabeça, né? 9x igual a 4 mais 14, eu chego à conclusão que 9x é igual a 18, ou seja, o meu x vale 2, beleza? Então, tá lá, letra E. Inclusive, eu posso até verificar, né? Se eu colocar no lugar de x2, o que eu vou ter? Eu tenho 9 vezes 2, 18. 18 menos 14, 4. E a raiz de 4 vale 2. Então, chegamos aí à solução desse nosso primeiro exemplo, nossa primeira tarefa de casa. Acertou? Tranquilo? Imagino que sim, né? Você já está craque nisso, você já sabe eliminar a raiz, matar a raiz e chegar à nossa resolução. Aí temos aí a nossa segunda situação. Olha que interessante esse contexto, né? Porque, na verdade, volta lá numa situação inicial, quando a gente começou a falar de equações do segundo grau, e nós começamos a resolver as equações que não tinham o C, não tinham o termo independente de x. Aí o que nós fazíamos? Nós temos aqui um produto, e esse nosso produto aqui, ele está dizendo o seguinte, ele está dizendo que x mais 2, que multiplica x menos 2, que multiplica x mais 1 ao quadrado, é igual a 0. Então eu vou te propor um raciocínio interessante aqui. Pensa o seguinte, imagine que eu tenho aqui A vezes B vezes C e isso vale 0, né? Veja, para isso valer 0, existe uma hipótese. Um desses termos tem que valer 0. Então, nós vamos considerar primeiro que o primeiro termo vale 0. Vamos igualá-lo a 0. Então, eu teria aqui x mais 2 igual a 0. Eu teria x igual a menos 2. Então, eu tenho aí uma primeira raiz. Significa o quê? Se eu colocar menos 2 aqui, o A daria 0 e esse produto dá 0. Então, satisfaz a equação num contexto geral. Vamos pegar agora o B. Eu vou igualar x menos 2 igual a 0. Mesma coisa. Se eu isolar o x, ele vai dar 2. E aí eu tenho, na verdade, uma nova raiz, mais uma raiz. Eu já tenho lá menos 2 e tenho mais 2. O que significa? Se eu colocar 2 aqui, ficaria 2 menos 2, 0. Aí o B valendo 0, esse produto também dá 0. Temos agora uma última situação que não poderia deixar de ser, a gente não está deixando de lado, caímos numa equação de segundo grau, né? Aonde eu tenho lá x mais 1 ao quadrado igual a 0. Né? Aí o que eu tenho? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo dá 0. Veja, a qualquer momento você pode também resolver esse produto fazendo x mais 1 vezes x mais 1 e aplicar a propriedade distributiva. Nada impede, né? Então aqui fica o nosso A
vale 1, o nosso B vale 2 e o nosso C vale 1. Ok? Então, aplicando Bhaskara, primeiro nós vamos encontrar o nosso delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Ok? Então, aplicando aqui, nós temos lá, o meu delta vai ficar B ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 1. Então, na verdade, o meu delta deu 0. Lembra quando nós fizemos uma discussão acerca do delta, né? Quando o delta dá 0, o que acontece? Eu tenho duas raízes iguais, ok? Então, agora o que vai acontecer? Eu vou anotar o que a gente já achou de resposta, ou seja, nós já achamos um x que vale menos 2, a gente já achou um outro x, uma outra raiz, que vale 2. E agora nós vamos achar a terceira raiz, porque na verdade nós vamos ter uma única raiz, né? São duas raízes iguais, né? Mas seria no caso uma única resposta ali. O que vai acontecer? Menos b mais ou menos a raiz de delta por 2a. O meu b vale 2, então eu tenho lá menos 2 mais ou menos a raiz de delta, que é 0, por 2 vezes a, que é 2 vezes 1. Então, na verdade, eu fico lá com menos 2, mais 0 por 2 daria menos 1, né? Menos 2 mais 0 por 2 daria menos 1, e menos 2 menos 0 por 2 também daria menos 1. Então, na verdade, juntando as respostas, eu tenho aqui uma terceira raiz que vale menos 1. Então, quais seriam, na verdade, as nossas raízes? Menos 1, menos 2 e 2. Lembrando que você pode verificar, né? Por exemplo, nós já verificamos que se for menos 2 dá menos 2 mais 2 daria 0. Então, todo esse produto dá 0. Se for 2, 2 menos 2 dá 0. Todo o produto dá 0. E se for ali menos 1 mais 1 dá 0. Né? 0 ao quadrado é 0. Então, temos as três raízes aí, ok? Vamos passar para uma nossa próxima situação, que seria o nosso terceiro problema aí. Olha lá, de novo nós temos um contexto em que a gente tem um quadrado, o lado do quadrado mede x, e x é igual a raiz de 3x menos 5 mais 1, e é um número inteiro. Qual é o valor do lado do quadrado? Vamos resolver a situação aqui para a gente entender como a gente vai aplicar e se vai cair numa situação de uma equação de segundo grau ou não. Então, apagando aqui, qualquer dúvida você tem aí no vídeo como voltar. E aí nós temos lá a seguinte situação. Vamos lá? Beleza, então o que acontece aqui? Vou apagar aqui as respostas também, isso a gente já viu do problema anterior. Temos lá a seguinte situação. O lado de um quadrado mede x centímetros. Veja que agora ele deu uma unidade de medida, centímetros. Se x é igual, então ele está dizendo o seguinte, x é igual a raiz quadrada de 3x menos 5 mais 1. Então, querido, o que eu vou fazer? Para eu poder eliminar essa raiz, eu vou passar aquele 1 que está somando para o outro lado. Então, eu fico aqui com x menos 1 é igual a raiz quadrada de 3x menos 5. Né? Tenho aqui menos 5. Para eu eliminar essa raiz, eu vou elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Né? Elevando ao quadrado, eu tenho o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Aí do outro lado, como eu eliminei a raiz, né? Eu elimino a raiz aqui, fica 3x menos 5. O que eu vou fazer agora é jogar quem está do outro lado para cá. Então ficamos lá com x ao quadrado menos 2x mais 1 menos 3x mais 5 igual a 0. Ok? Dando sequência aqui, chegamos a x ao quadrado menos 5x
mais 6 igual a 0. O que nós vamos fazer agora é resolver a nossa equação do segundo grau. Então, para que a gente possa resolver essa equação, eu tenho... Primeiro vamos determinar o nosso delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então, o meu delta vai ser... O meu b vale menos 5, então eu tenho que cuidar porque é menos 5 ao quadrado. Menos 4, o meu a vale 1, né? Então 1 e o meu c vale 6. Então o meu delta vai dar 25 menos 24. O meu delta vale 1, ok? Agora ficou fácil, né? Agora é só eu terminar a resolução dessa equação, né? Então, ficaria aqui, eu vou usar o cantinho aqui para a gente resolver. Fica lá, menos b, mais ou menos a raiz de delta por 2a. O meu b vale 5, então menos 5. Muito cuidado, querido, com esses sinais. Um errinho de sinal aí é fatal, né? Errou um sinal, a gente acaba errando o problema inteiro. Mais ou menos a raiz de 1 por 2, ok? Então chegamos aí, a menos 5 ficaria 5 mais ou menos 1 sobre 2. Ou seja, 5 mais 1 dá 6 sobre 2 é 3, né? E 5 menos 1 é 4 sobre 2 é 2. Agora eu tenho que verificar o que está acontecendo aqui, né? Por exemplo, se eu substituir o 3, eu tenho lá 3 vezes 3, 9. 9 menos 5, 4. A raiz de 4 aqui é o quê? É 2. Aí 2 mais 1, 3. Então, realmente, esse valor bate. O x é igual a 3. Vamos substituir o 2. 3 vezes 2, 6. 6 menos 5 é 1. Raiz de 1 é 1. 1 mais 1, 2. Então, na verdade, olha que interessante. Esse quadrado ele pode ter duas medidas. Ele pode ter uma medida valendo um x, que é 3, e uma medida valendo um x, que é 2. Ok? Então, fechamos aí a resolução dessa aula. Espero que você tenha entendido, né? Tem que prestar muita atenção nos sinais. E eu vou propor para você mais exercícios para você praticar em casa e se exercitar e cada vez aprender mais. Temos aí um primeiro exercício, né, que volta, você veja que aplica-se muito esse contexto de equação do segundo grau em sistemas, né, e principalmente também em geometria. E temos um segundo exercício que é para determinar o conjunto de solução dessa equação, ok? Então, até um próximo encontro onde a gente vai tirar suas dúvidas e resolver esses dois exercícios. Um abraço para você, até mais.